Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula pelo nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, pela Escola de Formação do Psicanalista. E, minha gente linda, chegamos à aula final, não o curso, a aula final do módulo 6 sobre a psicopatologia da vida cotidiana, 1901, volume 6. Então, estamos chegando aqui à última videoaula, teremos uma live de encerramento onde os alunos ali traz a sua contribuição daquilo que eles aprendeu ou que eles assimilou dessa aula. Então hoje vamos encerrar, né, esse último capítulo que é determinismo e crença no acaso, né, aonde aqui nós estamos finalizando, né, determinismo e crença no acaso, superstição em alguns pontos de vista. A conclusão geral que emerge das diversas considerações anteriores pode ser formulada nos seguintes termos: certas insuficiências de nosso funcionamento psíquico, cujas características comuns precisaremos logo adiante, e certos desempenhos aparentemente inintencionais revelam quando a eles se aplicam os métodos de investigação psicanalítica ter motivos válidos e ser determinados por motivos desconhecidos pelas consciência. Então, Freud está dizendo aqui, né, aquilo que o motivo sujeito a esses atos falhos, que é desconhecido do próprio sujeito, mas que é função da psicanálise investigar, sim. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do psicanalista, investigar as causas e o porquê de determinadas atuações, situações em que deixa o sujeito em dúvida com ele próprio. Mas por que falei isso? Por que fiz isso? Por que eu, eu tomei o caminho errado? Esse é o papel de nós psicanalistas. Para ser incluído nessa classe de fenômenos assim explicáveis, o ato falho psíquico tem de satisfazer as seguintes condições: A. Não pode exercer certas dimensões fixadas por nossa avaliação e caracterizadas pela expressão dentro dos limites do normal. B. Deve ter o caráter de uma perturbação momentânea e temporária. É preciso que tenhamos excetuado antes da mesma função de maneira mais correta, ou que nos acreditemos capazes de realizá-la mais corretamente. Em qualquer ocasião, ao sermos corrigidos por outra pessoa, devemos reconhecer de imediato a exatidão da correção e a exatidão de nosso próprio processo psíquico. Quando chegamos a perceber o ato falho, não devemos sentir em nós mesmos nenhuma motivação para ele, mas antes ficar atentos e explicá-lo pela a desatenção ou ainda como a casualidade. Então, Freud está dizendo aqui, olha, se você agora tomou ciência do que é um ato falho, ficar atento a isso. Né? O tempo todo Freud está dizendo, ele tá falando dele próprio também, que ele também se observa, se percebe, né? O que é isso aqui que eu estou trazendo? O que é isso aqui que eu gerei? E dialogar consigo mesmo. Por que que eu falei? Por que que eu tive certo falha? Embora nós saibamos que o próprio Sandor Ferenczi vai dizer, olha, o ato falho é aí um sintoma histérico, né? Sabemos que os atos falhos são sintomas, né, de alguma coisa que foi recalcada, da ordem do desejo, da ordem de um pensamento. É, Também tem aí uma intenção perversa, né? O ato falho fala sempre de uma verdade que o sujeito não está sabendo dar conta. Então, é isso que a psicanálise propõe. O sujeito se perguntar por que fiz isso, né? Chegamos aí a uma conclusão de muitas coisas ao longo dessas videoaulas, né? Permanece, portanto, nesse grupo os casos de esquecimento, os erros cometidos, apesar de ter um conhecimento melhor, os lapsos de leitura, os lapsos de escrita, os equívocos na ação e os chamados atos casuais. A própria língua indica a identidade interna entre a maioria desses fenômenos igualmente compostos com o prefixo ver.
Mas o esclarecimento dos processos psíquicos, assim definido, liga-se uma série de observações que, em parte, pode despertar um interesse fixo. Então, Freud está aqui dizendo: olha, nós discutimos esses pontos aqui, falamos dessas questões aqui, e cabe aqui um olhar, cabe aqui, peraí, por que falei isso? Por que ao invés de escrever essa palavra saiu essa palavra aqui, né? Então, o Freud, como sempre, eu trago aqui para vocês também. Eu mesmo, às vezes, eu estou brincando com alguns amigos analistas, né, com quem eu tenho uma certa intimidade por conta do percurso, os atravessamentos da clínica. Às vezes eu falo, eu tenho que ver que invocação é essa que eu fiz aqui. Isso é responsabilidade minha. Freud vai dizer, qual o seu grau de participação nisso aí? Então, é bem delicado isso, né? Quando abandonamos parte de nossas funções psíquicas como inexplicável pelas representações meta, estamos desconhecendo a extensão do determinismo na vida anímica. Tanto aqui quanto em outras esferas, ele tem um alcance maior do que suspeitamos. Num artigo do historiador de literatura R.M. Mayer, publicado no Jornal de Viena, em 1900, encontrei exposta a ilustrada com exemplos a visão de que é impossível compor um absurdo de meio de maneira intencional e arbitrária. Sei há mais tempo que não se pode fazer com que um número ocorra por livre escolha, do mesmo modo que não se pode fazê-lo com um nome. A investigação de um número composto de maneira aparentemente arbitrária, digamos, um número de vários algarismos enunciado por alguém, por brincadeira ou por um momento de um bom humor, revela que ele é estritamente determinado de um modo que realmente não se consideraria possível. Começarei pela breve discussão de um exemplo de prenome arbitrariamente escolhido e depois analisarei com algum detalhe o exemplo análogo de um número dito sem pensar. Então, Freud está dizendo aqui: olha, quando você rejeita isso aqui, quando você abre mão de querer investigar esse movimento, esse ato falho, você está aí colocando a sua vida à mercê. É aquilo que o Jung fala, né? Enquanto você não estiver em análise, claro, estou parafraseando a fala dele, né? E vendo essas questões que se repetem, você vai chamar de destino, que não é verdade, não é? Não é real isso. Com vistas a preparar para a publicação um caso clínico de uma de minhas pacientes, pus-me a considerar o nome que deveria dar-lhe em meu relato. Parecia haver uma escolha muito ampla. Alguns nomes, é claro, estavam excluídos de antemão. O nome verdadeiro, em primeiro lugar, depois os nomes de membros de minha própria família, às quais eu faria objeções. Talvez alguns outros nomes femininos e sons particularmente singular. Afora esses, porém, eu não teria por que ficar em apuros para encontrar um nome. Seria de esperar, e eu mesmo o esperava, que houvesse uma porção de nomes femininos a meu dispor. Em vez disso, ocorreu-me um só nome, nem outro nome, o nome Dora. Perguntei-me como teria sido determinado quem mais se chamava Dora. Eu gostaria de rechaçar com incredulidade o que ocorreu a seguir. Esse era o nome da babá de minha irmã, da casa. Contudo, eu tenho tanta autodisciplina ou tanta prática em analisar que me aferrei à ideia ocorrida e deixei que o fio se seguisse dali. Logo me ocorreu um pequeno incidente na noite anterior que forneceu o determinismo buscando. Eu na mesa da sala de jantar de minha irmã uma carta endereçada à senhorita Rosa W.,
Surpreso, perguntei quem ali tinha esse nome e fui informado de que a jovem que eu conhecia por Dora, na realidade, se chamava Rosa, mas tivera de abandonar seu nome ou aceitar o emprego na casa, pois também tinha irmã. Poderia considerar que Rosa se referisse a ela? Pobre gente. Comentei com pena, nem mesmo o próprio nome eles podem conservar. Depois disso, lembro-me agora e permaneci em silêncio por um momento e comecei a pensar em toda a sorte de coisas. Seria que perderam na obscuridade, mas que agora eu poderia facilmente tomar consciência. Quando no dia seguinte procurei um nome para alguém que não poderia conservar o seu, Dora foi o único que me ocorreu. Exclusivamente o nome baseou-se aqui numa sólida associação com tudo, pois também na história de minha paciente, bem como o curso do tratamento, foi uma pessoa empregada numa casa alheia, uma governanta que exerceu uma influência decisiva. Então, Freud está dizendo aqui, quando ele vai escrever aqueles casos clínicos, né, estudos sobre histeria, que é o volume 2, 1893 a 1895, ele dá esse nome Dora, né. Sabemos que o nome daquelas pacientes ali não são os nomes delas de verdade, são outros nomes. Caso vocês queiram saber, adquira a obra, eu não sei se eu tenho ele em PDF, As Mulheres de Freud, um livro maravilhoso, eu tive o privilégio de comprá-lo numa feira de livros, né, não era livros usados, feira de livros muito boa, que aqui no Rio sempre oferece no centro da cidade, né. Eu comprei por um valor na época, assim, irrisório. Hoje ele é um livro bom, mais de 300 páginas, mas é um livro caríssimo na Amazon. Procurei também vê-lo na estante virtual, também continua caro, mas é um livro muito gostoso de se trabalhar e tem ali um pano de fundo histórico maravilhoso. Então, eu deixo aqui a dica para você, caro aluno. Numa carta a um amigo, anunciei que havia terminado de corrigir as provas de interpretação do Luiz e que pretendia fazer nenhuma outra modificação no livro, mesmo que ele contenha 2.467 erros. Em seguida, tentei explicar esse número a mim mesmo e acrescentei a pequena análise como um pós-escrito à carta, ou melhor, será que citá-la tal como a redigi na época, logo depois de me apanhar em flagrante? Deixe-me acrescentar depressa, é uma contribuição à psicologia da vida cotidiana. Você verá que escrevi na carta 2467 como uma estimativa arbitrária e atrevida do número de erros que são encontrados nos livros dos sonhos. O que eu pretendia dizer era qualquer número muito grande. E então emergiu esse, mas não há no psiquismo nada que seja arbitrário ou indeterminado. Por isso, você há de esperar com direito que o inconsciente tenha se apresentado a determinar o número que foi franqueado pela consciência. Ora, eu tinha justamente acabado de ler no jornal que um general é, E.M. fora reformado como comandante de artilharia. Você deve saber que esse homem me interessa. Quando eu servia como cadete médico, ele um dia entrou na enfermaria, era coronel nessa época, e disse ao oficial médico: O senhor tem 8 dias para me fazer sarar, porque tenho um trabalho a fazer pelo qual o imperador está esperando. Resolvi então acompanhar a carreira desse homem e veja só agora, em 1899, ele a terminou e é comandante de artilharia e já está na reserva. Eu quis calcular em algum em quanto tempo ele percorrer esse caminho, supondo que eu o tivesse visto no hospital em 1882, seria 16 anos. Contei isso à minha mulher e ela disse: Mas então você também já deveria estar aposentado. Meu Deus, livre, protestei. Depois dessa conversa, sentei-me para lhe escrever, mas a sequência anterior de pensamentos prosseguiu.
com boa razão. O cálculo estava errado. Tenho uma firme ponto de apoio em minha memória para saber disso. Comemorei minha maioridade, ou seja, meu número 24º na prisão militar, por ter me ausentado sem permissão. Portanto, isso foi em 1880, há 18 anos. Aí tem você o número 24 do 2467. Agora tome minha idade atual, 43 anos, e 24, você terá 67. Em outras palavras, em resposta à pergunta sobre o eu pretender também me aposentar, concedi-me no desejo mais 24 anos de trabalho. Ou seja, Freud está aqui dizendo, gente, os erros não existem. É isso que Freud está dizendo. Tem algo aqui que o inconsciente está falando, tem algo aqui que o inconsciente está nos presenteando. E ele começa a falar: caramba, não foi isso. É outra coisa que está acontecendo aqui. Então, temos que ter cuidado com os atos falhos, não sermos taxativos, não chamar outros de mentiroso. Muito pelo contrário, os atos falhos convidam esse analista a fazer um trabalho de investigação não para punir, mas para entender o que está por trás daquele ato falho, que o próprio sujeito muitas vezes não entende aquele erro de escrita, aquele erro de palavras ditas, aquele erro de endereço era para ir para um caminho e foi para outro. Então, tudo isso pede a nossa compreensão. Desde esse primeiro exemplo, onde se explica um número escolhido de maneira aparentemente arbitrária, repeti muitas vezes essa mesma experiência e com o mesmo resultado, mas o conteúdo da maioria dos casos é tão íntimo que não é possível. Justamente por isso, contudo, aproveito para acrescentar aqui uma análise muito interessante de uma ocorrência do número do Dr. Adler. O Adler aqui é um amigo dele, tá, gente? Ele também, como é que se diz? Ele fez parte, né, daí do movimento psicanalítico do Freud. Não podemos confundir, volto a dizer, não podemos confundir o movimento psicanalítico com a história da psicanálise, tá, pessoal? Por favor, não vamos cometer essa gafe. Desde o primeiro exemplo, Dr. Adler, 1905, de Viena, obtive de uma informante perfeitamente sadio, de um informante perfeitamente sadio, ontem à noite relata esse informante, lancei-me à psicopatologia da vida cotidiana e teria lido o livro inteiro de uma vez, se não tivesse sido impedido por um incidente notável. Acontece que ao ler que todo o número evocado à consciência de modo aparentemente arbitrário tem um sentido definido. Resolvi fazer experiência, ocorreu o número 1734, então se precipitaram as seguintes ideias, né? 1734 dividido por 17 igual a 102. 102 dividido por 17 igual a 6. Depois fracionei o número 17 e 34 e tenho 34 anos. Considero como ter lhe dito certa vez que 34 é o último ano da juventude. E por isso senti-me muito infeliz em meu último aniversário. No final de meus 17 anos, iniciou-se para mim um período muito bonito e interessante de meu desenvolvimento devido à minha vida em fases 17, que significavam essas divisões apenas no número 102 e o número 102 da Biblioteca Universal é a peça de Kotzebue. Meu estado psíquico atual é de misantropia e remorso. Sou constantemente atormentado pela ideia de que por minha culpa não cheguei a ser o que minhas aptidões teriam permitido. Então, Freud está aqui fazendo uma série de observações, né, sobre a vida dele, sobre a perda da juventude dele. Agora não sou mais tão jovem assim, sou um homem de quase 40 anos, né?
Também a escolha dos chamados números favoritos não deixa de estar relacionada com a vida da pessoa em questão e não deixa de ter um certo interesse psicológico. O homem que admitiu ter uma predileção especial pelos números 17 e 19 pode indicar, depois de refletir um pouco, que aos 17 anos ingressaram na universidade, obtendo assim a liberdade acadêmica almejada desde longa data, e que aos 19 fizeram a sua primeira grande viagem, e pouco depois sua primeira descoberta científica. Mas a fixação dessas preferências ocorreu uma década depois, quando esses mesmos números adquiriram importância em sua vida amorosa. De fato, mesmo os números de que uma pessoa usa com frequência especial num dado contexto, de maneira aparentemente arbitrária, deixam, deixam-se reconduzir diante da análise, no sentido inesperado. Foi assim que um dia um dos meus pacientes notou que, quando ficava aborrecido, tinha o costume de dizer: já lhe disse isso umas 17 a 36 vezes, e se perguntou se haveria uma motivação também para isso. Logo lhe ocorreu que havia nascido no dia 27 do mês, ao passo que seu irmão mais moço nascera no dia 26, e ele tinha razões para se queixar de que o destino lhe roubara tantas coisas boas da vida para concedê-las a esse irmão mais novo. Assim, ele representava essa parcialidade do destino, deduzindo 10 da data de seu próprio aniversário e acrescentando as do seu irmão. Sou mais velho e, no entanto, fui reduzido dessa maneira. Ou seja, o que esses números representam na vida do sujeito, né? O que eles querem dizer para esse sujeito? É interessante isso, né? Ainda me deterei um pouco mais na análise da ocorrência de números, pois não conheço quaisquer outras observações que possam provar de maneira tão concludente a existência de processos de pensamentos altamente complexos, dos quais a consciência ainda não tem nenhuma notícia. E, por outro lado, também não conheço melhor exemplo de análise em que fique excluída com tanta certeza a contribuição que com frequência é imputada ao médico. Por isso, comunicarei aqui a análise de um número de que ocorreu de meus pacientes, com consentimento, é claro. Só preciso acrescentar que ele é o mais novo em uma série de filhos em que, ainda muito jovem, perdeu o pai, por quem tinha grande admiração. Num estado de espírito particularmente alegre, ocorreu-lhe o número 426, 4.000, 42.600, 404, 26, 718, e ele se perguntou: o que é que me ocorre a respeito disso? Antes de mais nada, uma anedota que eu vi: um resfriado tratado pelo médico dura 42 dias. Não tinha tratado, dura dura 6 semanas. Isso corresponde aos primeiros algarismos 42, igual a 6 vezes 7. Na pausa que se seguiu essa primeira solução, fiz-me notar que o número de 6 dígitos que ele escolhera continha todos os primeiros algarismos, exceto 3 e 5. Com isso, ele descobriu de imediato o prosseguimento da interpretação. Somos 7 irmãos e eu sou o mais moço. Pela ordem de nascimento dos filhos, o terceiro corresponde à minha irmã A, e 5 ao meu irmão L, que eram ambos meus inimigos. Quando criança, eu costumava rogar a Deus todas as noites que chamasse esses dois espíritos que me atormentavam a vida. Então, nós está falando aqui, ele está falando aqui, olha, isso aqui são coisas que fica ali recalcada no inconsciente, né? Mas que, de certa forma, vai reger a vida do sujeito. Tanto é que esse é o tema da aula, né?
determinismo, crença no acaso, superstição, alguns pontos de vista. Aqui, um breve exemplo de um correspondente, o diretor de uma agência de telégrafo em L, escreve que seu filho de 18 anos e meio, que quer estudar medicina, já está se ocupando na psicopatologia do cotidiano e vem tentando convencer já os seus pais da justeza de minhas afirmações. Reproduzo a seguir uma das experiências realizadas por ele, sem me manifestar sobre a discussão ligada a ela. Meu filho estava conversando com minha mulher sobre o chamado acaso e lhe explicava que ela não conseguiria nomear nenhuma canção ou número que lhe ocorresse realmente por acaso. Deu-se então o seguinte diálogo: Filho, diga-me um número qualquer. Mãe, 79. Filho, o que lhe ocorre a respeito disso? Mãe, estou pensando no lindo chapéu que vi ontem. Filho, quanto custava? Mãe, 158 marcos. Filho, aí está, 158 dividido por 2, 79. O chapéu lhe pareceu caro demais e você, sem dúvida, pensou se ele custasse a metade, eu compraria. Contra essas afirmações de meu filho, levantei, antes de mais nada, a objeção de que as mulheres, em geral, são muito mais boas de cálculos e que a mãe dele certamente não teria percebido com clareza que 79 era metade de 158. Sua teoria, portanto, estava baseada no fato bastante improvável de que o subconsciente saberia fazer contas melhor do que a consciência normal. O consciente sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, né? Por isso é, que dizer do inconsciente? Lacan vai dizer o grande outro, Jung vai dizer o grande mestre. Ele sabe tudo. Ele é atemporal. Toma outra análise numérica de Jones, ele está falando aqui de Ernest Jones, 1911, um senhor conhecido dele deixou de que lhe ocorresse o número 986, e então o desafiou a relacionar esse número com qualquer coisa que ele pensasse, usando o método de associação livre. Veio-lhe permitir o primeiro a seguinte lembrança, que antes não estivera em sua mente. 6 anos antes, no dia mais quente de que conseguiria lembrar-se, ele vira num vespertino uma anedota que dizia que o termômetro havia marcado 986, o que era evidentemente um exagero de 98,6. Na ocasião, estávamos sentados diante de uma lareira muito quente, da qual ele acabara de se afastar, e ele comentou, provavelmente com toda razão, que o calor havia despertado essa lembrança adormecida, ou seja, o lugar havia uma temperatura com esse número, né? 98 graus, ou e ele pega nessa lareira juntamente com Freud, ele lembra, olha só, lembrei de um incidente aqui. Um bom exemplo de derivação de uma palavra obsessiva, ou seja, persecutória, encontra-se em Jung, em 1906. Uma dama contou-me que já há alguns dias vinha-lhe constantemente nos, aos lábios a palavra tangarogue, sem que ela tivesse nenhuma ideia de sua origem. Perguntei-lhe sobre os acontecimentos carregados de afeto e os desejos recalcados de seu passado recente. Após alguma hesitação, ela me contou que gostaria muito de ter um hobby, mas seu marido não tinha nisso um interesse ela desejava. Vê-se a semelhança parcial do som e de sentido. A determinação da forma russa provei de que, nessa mesma época, a dama travara conhecimento de uma personalidade de Tangarog. Devo ao Dr. Richman a solução de outro caso, em que, num certo local,
um verso se impôs a alguém repetidamente como uma livre associação sem evidenciar-se sua origem ou suas relações? Relato do doutor em Direito. 6 anos atrás viajei para Biarritz, para San Sebastião. A entrada de ferro cruza o rio Bidasoa, que nesse ponto marca a fronteira entre França e a Espanha. Da ponte vê-se um belo panorama. De um lado, um amplo vale de Pirineus, e de outro, um mar distante. Era um lindo e radiante dia de verão. Tudo estava banhado de sol e luz. Eu estava em viagem, de férias, e me sentia feliz por estar chegando à Espanha. E então me ocorreu os versos. Então, o Freud está trazendo aqui para nós situações que ele vai dizer, o inconsciente já sabe, mas de coisas que nos marcaram, de coisas que, eh, de um certo modo, marcou o nosso psiquismo, né? No esquecimento das intenções, outro fator, passa o primeiro plano. O conflito apenas conjecturado no recalcamento daquilo que era penoso. Lembrar torna-se aqui palpável. E na análise dos exemplos é possível reconhecer regularmente uma contravontade que se opõe à intenção em aboli-la, como nos atos falhos já descritos. Também aqui é possível reconhecer dois tipos de processo psíquico: ou a contravontade se volta diretamente contra a intenção, ou é essencialmente alheia à própria intenção e estabelece um vínculo com ela por meio de uma associação externa. O mesmo conflito rege o fenômeno dos equívocos na ação. Impulso que se manifesta na perturbação do ato de frequentemente um impulso contrário. Nos atos casuais ou nos atos sintomáticos, o conflito interno passa a ser muito menos importante. Essas manifestações motoras, a quais a consciência dá pouco valor ou ignora por completo. Então, Freud está aqui dizendo, né, nessa questão aqui dos atos falhos que as pessoas passam, né, vivem, né, ele está fazendo aqui nesse último trabalho aqui, ele está recapitulando todos esses atos falhos que ele trabalhou, né, nesse capítulo, nessa obra. Ele vai dizendo: olha, isso tem a ver com coisas que o sujeito não dá conta, isso tem a ver com coisas que o sujeito eh, não consegue explicar, mas quanto mais você abre mão delas, quanto mais você não queira ver o que está acontecendo, elas tendem a se repetir com mais forças e elas tendem a dominar o sujeito, né? Onde o sujeito às vezes começa a levantar uma inverdade: olha, não conte comigo, eu sou esquecido, eu sou desleixado, eu sou estrambelhado, eu deixo quebrar as coisas. É, isso é uma forma, né, do sujeito não se responsabilizar para com o outro, porque afeta se responsabilizar com o outro. Só que nos atos falhos existe ali uma questão de afeto, de libido, de tesão e de desejo, né, de algo que o sujeito não está dando conta, mas ele recalca. E eu deixo aqui para você, meu querido aspirante, meu querido aluno também psicanalista, né, que você, quando puder, a aula vai ficar gravada, né, a de eterna, não sei quanto tempo eu vou estar aqui nesse mundo, mas não deixe de ler esse volume. Aqui você está aprendendo o que é uma psicopatologia à luz da psicanálise, e você está vendo agora o humano com outro olhar, mas não para julgar, mas para investigar esses atos falhos. Desde já, muito obrigado a todos vocês. E na semana que vem estaremos iniciando, dia 25 da semana que vem, né? Que é 25 de setembro, estaremos iniciando sobre, deixa eu ver aqui,
Um caso de histeria, 3 ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos. Então, desde já, muito obrigado. Até a próxima videoaula. E qualquer dúvida sobre esse capítulo ou esse volume, não deixe de colocar no grupo. Sua dúvida é a minha dúvida.